A criatividade é um botão que a gente liga e desliga. Quando você está quase dormindo e uma ideia aparece na sua cabeça, você levanta para anotar ou confia que de manhã, se for boa mesmo, você ainda vai se lembrar dela? Existe um bom lugar para criar histórias, músicas, poemas? O chuveiro, uma DR, a ressaca moral e o frio podem ser inspiração? E aí, meninas, como nasce uma ideia? De um Beck? Mas aí tem que escrever, porque senão não E aí vai eu tô lembrar. ferrada, não vou ter nunca ideia. Ai, mas às vezes você escreve e no dia seguinte você não entende nada. Do que escreveu. Nada. Cara, eu anoto tudo num bloco de nota, né? E eu sempre tenho umas ideias. E eu, na hora, acho genial. Aí, outro dia, eu acordei e a última nota era assim. Dá pra pensar 2 pensamentos ao mesmo tempo? Ah, mas isso é uma ideia. Eu não achei muito, não. Eu falei assim, não, que ideia ruim. É uma ideia, mas nem que ideia boa, né? É uma ideia. Não, é óbvio uma que ideia. não dá pra pensar 2 pensamentos. Mas na hora eu achei isso genial. Talvez dê. Ao mesmo tempo, tenta agora. Eu Peraí. acho que eu tô tendo. Ó, Tô fazendo. É um AVC. Calma, agora eu me desconcentrei. Mas eu mais acho que eu tava. Não, acho que uma ideia, ela às vezes não serve pra nada, né? Uma girafa lilás de cabeça pra baixo. É uma ideia. Aham. Mas serve pra quê? Pra um livro? Não, parece que não. Pra nada, né? Uma que, desculpa, eu tava desenho, tendo duas desenho. ideias ao mesmo tempo, eu perdi. Tá vendo? Você só consegue ter uma ideia ao mesmo Não, tempo. duas Então, ideias. ou essa- Atenção, eu não consigo ter. Mas isso é uma coisa pra você pensar. Será que dá pra pensar 2 pensamentos ao mesmo tempo? Será que tem 2 canais ou vários e a gente só acessa um? Isso é uma ideia. Não é péssima, mas não é genial. Não, não é genial, mas Eu acho que não hora é eu muito achei que era. funcional, não. Bom, fizeram um com várias ideias, chama Divertidamente. Mas não é ideia. Mas cada ideia tinha. Isso é muito louco, né? Porque cada divertidamente tinha sua tem própria ideia. seu divertidamente, né? Porque, tipo, você via o nojinho, ela ficava com raiva, ela ficava. Então é eterno. É eterno. Dentro do dentro do dentro. Do dentro do dentro. É o infinito, só que em vez de ser pra fora, o infinito. Como diria a Marisa, o infinito particular. o infinito particular. Como diria Marisa Monte. Marisa Monte. Eis o melhor e o pior de mim. Quando quem muito espera, sempre alcança. Eu, no caso, tava cantando Infinito Particular. Ah, dessa mesma situação, eu trouxe Renato Russo. Eu só conheço a parte do Infinito Particular. Entendi. Ai. Não é uma música que eu gosto, mano. Mas e aí, mãe, você que é muito de ideia. Bom, eu que sou muito. Queria eu, né? Você Mas eu tem preciso. muita ideia. Eu preciso ter ideia, né? Porque eu escrevo livro, eu escrevo roteiro e eu preciso ter ideia. Eu sinto uma coisa muito claramente que acontece comigo. Às vezes eu estou buscando uma ideia como se ela existisse e eu tivesse que encontrar. Peraí, tô quase chegando. Vou ter a ideia. Como se ela já existisse. E às vezes vem uma ideia do nada, que um anjo sopra aqui pra mim. E quando eu olho assim, eu digo, cara, quem foi que teve essa ideia? Que eu não fiz esforço, eu não fiquei buscando, ela veio. Mas tem também, é muito engraçado, porque tem essas duas visões são muito boas. A mais óbvia não é nenhuma dessas, né? A que todo mundo pensa a princípio, que é você botar um tijolinho e construir a ideia, né? Você ter a ideia, porque você falou de buscá-la, encontrá-la como uma raspadinha. Sim. E você falou de ganhá-la como um sorteio. Mas você não falou de desenvolvê-la como uma impressão. Mas é esse tem que esforço pensar de que encontrá-la. Não, mas é olha uma só. construção. Você, por exemplo, escreve coisas brilhantes. E não necessariamente é só a ideia, que você pode ter a ideia. Meu livro vai ser sobre isso. Mas aí você vai escrevendo aquilo com uma criatividade que não é só do, tipo assim, imagina, escrevi, ele vai para casa, não é? Ele não fica só esperando. Se a girafa roxa, Mas você ao tem o seu contrário, falar fluxo. coisas geniais, ela é uma, tipo, nem Sim. a ideia é
existe a ideia… Tem coisas que você fala, isso é uma ideia incrível, mal executada. Tem coisas que você fala, uau, quantas mini ideias, Sim. né? Tipo, Sim. que é meio, vou ter essa ideia, vou ter essa ideia. Ou então, ter uma ideia meio mais ou menos e trabalhar ela até ela ficar boa. E aí eu acho, no caso de um texto, né, que eu trabalho, um texto pode ficar meia hora melhor, 1 hora melhor, 3 dias, 1 semana. Mas tem aí uma já hora é que chega. trabalho, né? É dedicação. É trabalho, Porque ou é dedicação. só ideia. Porque assim, vem a ideia. Eu já tive milhões de ideias e ficaram ali no baseado. Porque se você não trabalha a sua ideia, é isso, você não desenvolve, fica só na ideia. Você acha que dá pra estragar uma ideia? Muito. É muito, tá, 1 hora, 2 horas, 3 dias. Aí a partir do 4º dia… Sabe quando você tá se maquiando e a pessoa não chega, daqui a pouco você parece uma palhaça? Então, não sei, às vezes você acha que dá pra estragar uma ideia? Você fala assim, ih, tava melhor antes. Eu acho que sim, acho que 1 hora passa do ponto, 1 hora vai pra um lugar que não era pra ter ido. Aí você diz assim, vou voltar. Vou voltar e vou tentar de novo. Pro meu trabalho, é muito concreto, é muito fácil falar de como pensar uma ideia, como é ser criativo numa interpretação. Eu digo por mim, até vamos supor, teste, né? Que self-tape. Aí, às vezes, a pessoa manda uma sinopse de uma cena ou um texto pequeno e fala que você pode improvisar em cima. Agora, pra mim, é desesperador que faça uma cena qualquer. Acabou comigo, faça uma coisa qualquer. Faz uma cena… Gente, eu tô contando com as suas ideias, Adriana. Exatamente. Eu tô contando com quem escreveu. Eu adoro improvisar, eu amo improvisar. Mas eu preciso, entendeu? Tipo, em cima de uma base. Em cima de uma coisa. Por isso que eu digo, é a coisa da página em branco, que a nossa diretora falou, a página em branco me deixa desesperada. Tem um amigo que a gente tem umas ideias juntos, mas normalmente ele vem com uma ideia, me cutuca. E aí eu vou indo, tipo essa coisa do self-tape. Você pode me dar 3 linhas de fala da personagem, que aí eu vou em cima, mas assim, faz do zero o que você entendeu dessa descrição. É isso. Mas você não se propôs a isso, você se propôs a ser atriz. Mas as pessoas mas não tá acontecendo isso eu preciso muito. trabalhar, então… Mas isso pra mim é muito a prova que nem sempre você tá tentando descobrir uma ideia. Porque essa ideia nunca existiria se não fossem o encontro dessas duas pessoas. Então, alguém fala um negócio que te acende surgiu uma coisa que não existia antes, né? Que nem um filho. Sim. Tipo, e aí constrói, e aí você acrescenta. E aí vira E aí começa, tijolinho, e aí vira um sabe? tijolinho. E você com você mesmo, você pode… Quando eu digo… mas é difícil, foi isso que a Bela falou. Ela com ela própria. Tipo, eu comigo mesma, eu não vou fazer nada. Eu vou ler meu livro e… Mas se o melhor diretor do mundo vier me dirigir como atriz, eu também não vou conseguir. É diferente. Não, mas eu tô dizendo não ser dirigida, né? De criar do zero uma coisa. Uma personagem do zero, sabe? Mas você é muito criativa. Você tava, logo antes de começar, tá falando… Ai, não, porque eu não sou criativa, porque vocês são… Cara, eu acho a Bela muito criativa. Você falando dá pra ver, porque seus exemplos são criativos. Sua piada é criativa. E aí tava falando, tipo, eu sou nada criativa de pintar. Eu não pinto… Tipo, Mas criatividade ou talento? Não, mas é criativo, porque quando eu vou pintar, eu posso até fazer Você nem é realista. ruim. Eu posso até eu sou trabalhar realista. Mas a minha ideia de pintar vai ser… pinte uma coisa que passe tristeza. Aí eu vou fazer assim, carinha triste. Isso não é criativo, sabe? E eu acho que você é muito criativa. E a Dida é, obviamente, muito criativa. Mas é isso que eu acho, assim. Eu ia até falar de… porque a criatividade, ela pode vir profissional, né, pro trabalho. Ou pra hobby, a pessoa gosta de escrever poesia. Mas eu também me vejo cercada de pessoas e me sinto, assim, eu não diria criativa, eu diria inventiva. De pessoas muito inventivas, assim, que dão… Nossa, muito cafona isso que eu vou falar, mas é o que veio. Dão um colorido diferente pra vida. De tese. Mas que vem as coisas, não na lógica do óbvio, do comum, né, que os dias passam. E acho que isso teve muito também a minha criação, assim, você estimulava muito a criatividade, você fazia muitas coisas, seja dar livro desde criança, contar histórias, a coisa do… Quando eu tinha folclore, sabe, estudando folclore na escola, minha mãe me levava pra caçar saci no parque, assim, com cuçá, procurando rodamuinho. Eu levava. Eu E sempre aí… incentivei isso na infância da Bela. Ela acreditar em milhões de coisas. Eu acho incrível.
incrível. Um mundo mágico. Fada, me falava que existia fada, duende, me dava Fada do um livro de dente. gnomo. Então tudo isso me Gente, deixava… a Bela acreditou Não, em a Fada do Dente. Porque Até os assim, 11 anos. perdi os dentes e aí tinha que botar um dinheirinho, né? Embaixo do travesseiro. E aí eu botava Botava quando o ela dente já no tinha saquinho, ela dava- perdido vários dentes e perdeu 2 de uma vez, já era tipo, ia ter que botar 40 reais. Eu falei, não, tá muito caro os dentes dessa menina, vou parar com essa história. Aí eu escrevi um bilhetinho enquanto ela dormia, todo bonitinho, cara, cortei, queimei em volta, fiz uns desenhinhos, sabe, de umas florzinhas e botei. Bela querida, que é só Fada dos Dentes. Essa é a última vez que veio. Não, falou chover de dente. Ela falou, Bela Camero. Cuide bem de seus Cuide bem de dentes. seus dentes, nada do Fada do Dente. E pronto, dei esse coisinha. Pra parar de dar dinheiro, dei um bilhetinho. Aí, gente, pronto, passou. Ela ficou, recebi uma carta, ela gostou. Ela não tinha. Eu não queria desagradar, também tem isso, você sabe, hoje em dia, né? Mas Que era na hora- muito bonitinho. Aí, corta pra 6 meses depois, ela sentada no banco atrás. Ela falou assim, mãe, o que foi, filha? Ela falou, queria te perguntar uma coisa. Eu falei, fala. Ela falou assim, aquele bilhete da Fada dos Dentes, aí eu gelei, né? Foi você que escreveu? Porque era a letra dela, a Que era minha florzinha que ela letra. fazia. Aí eu falei, ué, Bela, como assim? Ela falou, Queimou o papel, mas não fez uma letra não diferente. fez uma letra diferente. diferente. Aí ela falou assim, não, é porque é igual as florzinhas que você faz no meu caderno do colégio. Aí eu falei, e agora? Eu falei, olha, Isabela, se a fada usou as minhas mãos para escrever aquele bilhete, eu não sei te dizer. Uau. Mas eu achei muito bonito. Cara, ó a criatividade. Exatamente. Paramos Uau. ali, a Fada dos Dentes continuaram a existir. Porque era por um Era tempo. conveniente, né? Quando era dinheiro, acreditar na Fada. Não, mas eu veja como deu acreditei. certo. Porque foi a Fada do Dente. a Fada do Verdade, Dente foi a que Fada do escreveu. Dente. É verdade. É, Eu vi. ela é a Fada do Dente. Agora veja como Aquela deu Fada do Dente certo. é ela. Porque essa menina é tão criativa, é inteligentíssima, mas é criativa. Sim. E E lindo, Eu pelo era amor de Deus, pior e nas linda, aulas de linda. artes. Eu era muito ruim em artes, eu era boa em tudo menos aula de artes e educação física. Ela E era muito muito frustrante, ruim. né? Filha de atriz, de guitarrista, ser péssima. Na aula de arte, gente, as crianças já todas faziam um bonequinho, aqueles palitos. sim. E a Bela ainda tava na Não é nem garapuja. criatividade. A gente pensa direto em criatividade. Escrever, pintar. Desenhar. Mas, cara, por exemplo, criatividade é estratégica, por exemplo. Pensar em soluções para alguma coisa. Tem como você ser muito criativo, inclusive tendo uma empresa, umas coisas bem… E não é tanto a ver com trabalho, mas é que eu lembrei de uma coisa que a gente também tem em comum. Temos muitos amigos, né? Eu lembrei, tipo, o capitalismo me pega muito no Natal. Eu amo a decoração natalina, tipo, esse É suéter. verdade, a gente fazia muito programa de ir ver as casas, quando a gente morava em a BH. luzinha. Luzes Pra de mim, Natal. eu nunca Eu vi amo luz neve, de mas Natal. pra mim eu tô na neve. Eu tô com suéter em dezembro no Brasil. E eu faço aniversário em junho. Aí eu tava num ano assim, tava mais animadinha, ia só pra casa de uma amiga. E aí eu cheguei lá, ela tinha pego toda a decoração de Natal da casa dos pais. E preparado a casa inteira, botado Grinch, assim, botado Jingle Bella pra mim, assim, duas amigas. Jingle Bella. Olha a criatividade. Muito Era, lindo. Tipo, falei, cara, você tem muitos amigos assim também. Seus aniversários também são sempre muito criativos, né? Cara, a gente faz… todos os nossos presentes são muito criativos, tipo assim, de imprimir coisas, fazer uma música. A gente fez, que era inclusive esse ex-namorado. Ele foi fazer aniversário, e aí a gente… tem um negócio que o Célio, ele que anota, que é toda vez que alguém fala uma coisa que parece muito com uma pessoa, a gente fala uma autobiografia de Clarice Falcão. Então, uma vez eu falei assim, gente, pisei no pé do moço. Aí, pisei no pé do moço. Uma autobiografia, me machuquei pra nada. E tem várias autobiografias. Fumei E um aí- baseado. E aí, Uma fumei baseado. autobiografia de da cabeça. E aí, exatamente. Um Beck, uma autobiografia. Aí o dele era entradas desde bebê. Porque ele em algum momento falou assim, eu tenho entradas desde bebê. Aí era entradas desde bebê. Entradas de careca? Entradas de careca. Aí, uma autobiografia. E aí, foi chegando no aniversário dele, cara, a gente preparou uma festa surpresa, que era um lançamento de livro. E aí, ele chegou, tava todo mundo em fila, a gente imprimiu Pra ele os livros. assinar. É uma capa falsa, assim. E aí, chegou, tava todo mundo… Ele, o quê? Ele nem queria ir pra festa. Ficou assim… Eu não quero fazer nada no aniversário. Eu falei assim, vamos! Tinha uma pessoa tocando violino. Meu Deus. Uma pessoa assim, a gente fez um banner com a cara dele assim,
E aí ele chegou, tava todo mundo em fila, os amigos, assim, ninguém falava com ele direito, meio, o autor chegou. E aí ele, o que tá acontecendo? E era entradas desde bebê? Entradas desde bebê. Aí era foto, a gente fez a capa, que era foto dele só através daqui, e o título, entradas desde, parecia um best-seller. Tudo. Aí foi isso, o meu último aniversário, fizeram de surpresa pra mim tipo, era meio mistura de aquele jogo de assassinato, Murder Mystery, Detetive, né? Detetive, com meio improvisação, assim, porque eu ia andando pela casa e aí eu tendo cenas pra eu descobrir meu próprio assassinato. Eu fui assassinata. E você tinha que desvendar. E eu tinha que desvendar, senão… Porque o tempo voltou. E aí, nossa, Era tipo… foi uma viagem. Tudo. Foi uma viagem. Você descobriu? Não, eu morri. Antes de descobrir. Eu morri. Eu tinha que adivinhar quem foi. E eu não sei. Foi você. Morreu. Não foi morri. Mas a gente… Só que hoje em dia já é quase… Vai chegando o aniversário de alguém assim… Puta, que eu vou… trabalheira. Que trabalheira, não dá Já pra comprar um imprimimos bolinho. jogo. Puta que Meu é em pariu. junho, hein, gente? Eita céu. Tem certeza? Uma ideia boa para o aniversário da Bela é um bolo com velas e cantar parabéns. E ela, né? Isso, gente, isso vai ser muito não louco. conta, mãe. A gente tá planejando essa meu surpresa. Deus. Mas vocês viram Ai, aí? Não. Essa ideia. Muito criativa. Poxa! Eu só lembrei uma coisa muito rápida, que eu lembrei. Eu e minhas irmãs imprimimos um livro com todas as frases da minha mãe, tipo… Clássicas. a única coisa melhor que trepar é não trepar. Ou era só o que faltava, um homem que me ama. Ou Era só o que como é faltava. que é? Eu não sei mais que dia é qual, cada um é pior que o outro. E aí tudo. E aí era assim, Evangelho segundo Adriana Falcão. E era uma bíblia. Cara, isso dá e pra aí ver era não sei É quê. muito bom. Eclesiastes, Muito bom. embaixo botava qual era o parágrafo. Vamos Qual era fazer o de merchan parágrafo? pro podcast. Não é? É Vamos vender muito pra bom. conseguir algum dinheiro. É muito bom. Não, é impressionante. É bom demais. Eu Os compro, presentes por vão exemplo. ficando. Vão ficando uma Eu acho loucura. maravilhoso, porque eu acho porque assim, você comprar um presente Minha mãe hoje é em dia uma dá coisa. dinheiro, Esther. Agora, quando era fada do dente, não dava, né? Não, mas é porque já eram Mentira, muitos só dentes, dava ela na já fada tava do quase sem dente. Então, não custava nada, dá um. Não foi pirangar no último Sabe dente. qual foi o problema dela? O dinheiro foi aumentando. Começou com 5 a nota de reais. R$1. Aí cada Nota dente de R$1. aumentando. Aí foi pra 3 notas de R$1. Aí a nota de 5 não existia, de 2 ainda. E aí foi aumentando, entendeu? Ela foi boba. Aí chegou 40 conto. Foi você Não, que era avisou. 20. Eram Você 40, eram inflacionou 2 dentes, caíram eu nem juntos. usava dinheiro, eu ia ficar feliz com Você duas notas. inflacionou seu próprio dinheiro, Dida. Pelo amor de Gente, foi Deus. tão bonitinho o cartãozinho da fada. Uma nota de 20 era mais bonito, você lembra? Mas isso é lindo, essa coisa de que ela foi uma fada. E a Clarice diz que não tem criatividade Eu ia para… perguntar da composição. Mas ela é boa? Exatamente. Vou chegar na composição. Ela não… inclusive, ela desenha muito bem, mas ela acha que não tem criatividade para isso. Eu entendo. Mas ela é muito criativa. E essa coisa da composição é uma coisa que chega a ser infernal. Porque… Fã hater. Só hater, por favor. Não, porque quando ela começou a compor a franjinha, o violãozinho, o monomania, não sei o quê, Essa água é minha, Isabola. Agora é minha. ela ficava no quarto, com o violão, no quarto dela fechada, e eu trabalhando. Eu trabalho muito em casa, porque escrevendo, né? Aí eu não me lembro, grande família, não me lembro o que é que eu fazia na época. E aí eu trabalhando, aí daqui a pouco ela chegava com o violão. Aí dizia assim, mamãe, fiz uma música. E aí eu, cadê? Aí ela cantava a música. Eu, que linda, Clarice, linda, poxa, que música legal. Aí ela voltava lá pro quarto. E eu continuava trabalhando. Isso que idade, só pra… 16. Tá. Aí daqui a pouco ela voltava. Ela dizia assim, mamãe, fiz outra música. Uau, outra música, que legal! Canta! Aí ela cantava, né? Não que aguentava linda, mais. linda, linda, linda. Aí eu voltava a trabalhar. Daqui a pouco lá vinha ela. Mamãe, Clarice, eu preciso trabalhar, né? Cara, isso pouca gente sabe. Mas eu tenho uma música chamada
Monomania que não foi feita pra um boy. Foi feita pra mamãe. Que é, eu já fiz muita canção, tá demais, você não aguenta mais. Não, não, não. Era pra E era pra mamãe, Rihanna. porque eu ficava mostrando. Aí Ela não teve um dia que eu... aguentava mais. Aí teve um dia que eu fiz uma versão de uma outra música, que era bem… Eu te amo, não vou falar qual música, porque eu não quero falar mal. Mas eu te amo, não sei o que, bem… Tipo, que eu amava, mas era meio óbvia. E aí eu fingi pra minha mãe que fui eu que fiz. E aí eu vi no olho dela que ela olhou e falou… Calma, eu perdi. Você não tinha feito a música? Não, era uma versão de uma música que já existia. Uma versão em tá. outra Ela não língua. conhecia. Eu não conhecia. Não, Em era, português era, mesmo? Era Você mudou a Era letra tipo da um pagode, né? Era um pagode. Eu fiz uma versão de um pagode. Ah, tá. Cantado no E seu, entendi. que eu cantei. E eu amo essa música. Eu acho muito boa. Mas a minha mãe, eu falei, fui eu que fiz. Aí ela… Que linda! Caramba! Não tinha a menor criatividade. Não tinha mais… A música. música. Mas o pior é que música. tinha, gente. Não. É porque eu acho que tem um… Nem sempre a criatividade também, novamente… Nossa, tô muito contemporizando. Mas nem sempre a criatividade é de letra, né? Tipo, às vezes a criatividade é… Isso foi uma coisa que eu só musical. veio depois pra mim. Então, de apesar de entender melodia, de letra. melodia. Porque tem gente que é letrista só, né? Harmonia. Tem gente que só… Mas isso é trabalho, gente. Porque eu acho que a criatividade tem no lugar. Tem gente que é muito criativa e que depois não sabe executar, dar continuidade à ideia. Aí eu acho que já… Quem é que falou? A gente até conversou sobre isso. Que quando a criatividade chegar, eu espero que me pegue trabalhando. Como é que é essa sim, história? Não, é que eu Não, falei… é um- Aquela frase terrível do quando a morte vier, eu espero que me pegue… Essa é uma frase boa mesmo que a Clarice falou. Não. É uma frase que eu li em algum lugar. Que é, você tá achando uma ideia, ou você não sei o quê, musas de inspiração, tudo bem. Acho que sim, você precisa das musas pra você criar alguma coisa, mas quando as musas chegarem, elas vão me encontrar trabalhando. Elas não me encontram trabalhando. As suas músicas. Mas as eu minhas acho- musas- Eu tô bebendo um drink. Eu não sei se elas… Não sei se Me elas vêm encontram com frequência, drama na cara. poucas vezes elas me encontram trabalhando, viu? Mas como é seu Eu acho que processo? elas ficam meio putas e também quando eu trabalho elas não vêm. Tipo, como você decide fazer um álbum? Ultimamente, eu tô há um tempão sem fazer… Ah, mas Como dá, é? de Como vez você em quando eu decide fazer um aceito. álbum? Como você decide o tempo que tem que ficar pronto? Cara, tem esse negócio de tipo, ser exigente e de você ficar com medo da página em branco, que o Biano tá falando, dessa agonia e dessa agonia também da exposição, de você ser muito você. Quando você não tem um prazo, quando você não tem uma pessoa dizendo você tem que fazer isso até tal coisa, você fica meio mercê de você mesmo. E de você com todas as suas inseguranças, não. Então, Nem por tenho exemplo… nem o cabelo, né? Imagina Que? fazer uma música. Não, cara, imagina Né? fazer uma música. Aí Tô nem fazendo a ultimamente eu tenho, tipo assim, engatado projetos de outras pessoas, um no outro, pra eu poder adiar o momento Você tem que fazer de eu ter que… Porque primeiro eu vou ter que passar pelo processo de eu não vou conseguir fazer. Aí vou me odiar porque eu não tô conseguindo fazer. Não sei mais fazer. Nunca mais saberei fazer. Nunca Foi mais sorte até poderei agora. ser nada. A Sim. parte disso, vou ficar jogando videogame. Sim. E aí… Cara, aí é complicado, mas aí agora eu terminei um trabalho que eu tava gravando 12 horas por dia, todo dia eu voltava pra casa, trabalhava, não. E aí tava meio… Metade eu tava assim, estou muito cansada. E a outra metade tava assim, graças a Deus eu tenho uma desculpa pra não trabalhar no disco. E aí surgiu até uma outra coisa pra fazer, e eu falei, não vou fazer, eu vou passar por isso. Pela culpa, se eu não trabalhar, eu vou passar pela culpa de não estar trabalhando. Mas eu não vou mais adiar a minha culpa e portanto, o meu trabalho. E aí é isso, agora eu vou, tipo… Mas Será que aí, não tem aí mais a agora ver é a parte como é que Ai, é? preciso… eu falei, como eu não sei fazer, né? Aí como é que faz? Eu não faço. Aí Não, quando eu eu acho chego que tem pra mais fazer… E a a ver parte que faz, com como é? expectativa sua. Porque como é uma coisa, o seu trabalho é muito autoral. Porque, por exemplo, eu sou atriz, eu vou fazer, eles vão poder julgar, mas se for um texto ruim, meu amor, não posso fazer nada. Tô aqui, Sim. aí o problema já… Quando você tá fazendo um disco, você tá botando a sua cara inteira ali, porque Isso é foda. é muito. Então, eu acho que tem muito mais a ver com aquele medo que dá, será que vai rolar? Porque aí acho que vai para um outro lugar.
Vira É. um pessoal muito maior. É. Porque vai além de tudo. Que você tá escrevendo, você tá se expondo, você tá cantando, você tá botando tudo ali. Ela precisa fazer. Mas, Eu vou, não, é eu real. vou sair cheia de energia. Não, ai, vai ter que lidar Não, tô com brincando, isso. Mas é verdade, é muito mais E é um difícil. trabalho que você é sua própria chefe. Muito Você não tem horário. Eu sou péssima, eu nunca cobraria de ninguém. Tipo assim, se eu fosse uma chefe, eu não sou uma chefe que vai ficar. Sim. Cadê? Então, comigo, então? Mas é engraçado, porque isso acontece comigo quando eu escrevo roteiro, né? Eu ganho salário e escrevo. Mas quando eu vou escrever um livro, e eu sou chefe de mim mesma, e em geral aquele livro não vai dar dinheiro nenhum, em geral não, 100% das vezes comigo, no meu caso, nunca deu dinheiro, mas é uma maneira de eu sobreviver. Com as minhas Deadline é bom quando você ansiedades. tem um prazo. Não, é ter Criar. escrever. Porque tem gente que acha que A Clarice criatividade… Lispector diz que escrever me salva. Aham. E eu digo a mesma coisa, assim. Vocês não sentem isso, não? Não, porque eu ia falar, tem gente que acha que escrever é isso. Eu vou pro mato e vou ficar sem nada para nenhum problema, para poder ter uma ideia, né? Tem esse imaginário do escritor que se isola. E talvez aconteça, né? Sim. Mas que é, enfim… Pelo menos assim, aqui no Brasil são poucos escritores que vivem E que tem esse dinheiro para fazer isso, né? de livro, Vou né? parar tudo para escrever meu livro. Eles Não. têm que trabalhar e escrever um livro quando quer, né? Mas é chocante como você vai ver o processo, tipo, ver sobre processos e cada pessoa tem um processo específico, né? Tipo assim, sai muito. Eu paro de 7 a para escrever. Não, eu preciso não sei o quê, e aí eu escrevo. Não, é quando surge. No fim das contas, é meio… Cada um vai inventando sua própria forma de vai descobrindo também, né? Como funciona, como não funciona. Tem dia que você começa, tenta, desista. Hoje não… E cansa muito, né? Você As acha que musas cansa não vieram hoje. trabalhar com criatividade? Faltaram. Cansa. Agora, Cansa engraçado. Essa coisa das musas, eu tava pensando agora, tipo assim, que em geral as musas me encontram em trajetos, no meio do banho. Cara, quando eu acho que eu não funciono bem sobre esse tipo de pressão de mim mesma, quando eu, assim, sentei, peguei o meu café, mas não, aí às vezes eu tô ouvindo música, andando, assim, veio uma ideia, Sim. sabe? Mais do que… Você acha que a Quando você cobrança relaxa. atrapalha a sua Eu criatividade? não sei se é uma desculpa minha também pra não trabalhar. Não, mas olha só, o meu namorado, ele é muito metódico. Aí ele tava com muita coisa pra fazer, então ele decidiu, e ele trabalha criando vídeos, tendo ideias também. Ele tá fazendo mestrado agora, então ele fica tendo que ter ideias e trabalhar na mente. Aí ele decidiu que ele ia, sei lá, de 9 da manhã às 10, que era um horário que ele tinha, ser criativo. Aí ele Que mandou. ele ia parar de escrever coisa. E era muito frustrante pra ele, porque ele ficava só uma hora, que é a hora que a cabeça tinha que estar funcionando, tendo ideias brilhantes, que ele ia ter outra hora. E eu já olhei pra isso e fiquei assim, ó. Mas falei, vou deixar. Ele, não funcionou. Vamos deixar. Muito angustiado, né? Mas Porque eu tem ia gente botar… que funciona com esse, assim, vou criar esse horário, uma certa disciplina. Mas você sabe de uma coisa que você estava falando sobre ser atriz, né? Porque é diferente esse processo. Eu morro de vergonha quando vem me perguntar como é que é seu processo criativo? Caderninhos. Aí eu sou intuitiva. Vou mostrar, todo mundo tem um caderninho com nome, né? Que anota as ideias. É bem Dela, aquela você sabe familiar. cadê? Cara, eu não sei cadê meu caderninho. Eu nunca escrevi. Eu escrevi meu nome nele. Eu não sei, eu não escrevo. Eu não sou essa pessoa que me organizo pra ter… É intuitivo. Só que eu morro de vergonha de dizer isso, porque fica parecendo… Ó, que mulher preguiçosa, que não gosta de fazer nada. Mas na hora que eu vou fazer uma coisa, eu tenho uma onda de concentração muito boa. Se eu quiser, eu me concentro, assim, a meditação me trouxe muito isso. Se eu parar aqui, eu der uma respirada, eu vou para onde eu tenho que ir. Eu fico muito concentrada. E não disperso meu pensamento em outro lugar, eu tô aqui. Eu consigo estar no maior caos e ter uma concentração interna e não absorver nada. E quando eu vou trabalhar,
é isso, eu tô totalmente inteira. Mas eu não faço muito dever de casa. Não faço, eu tenho vergonha disso, porque eu acho tão bonito aquele pessoal que chega, tá com um livrinho todo marcado. Eu nunca tenho, eu tenho texto geralmente antigo, nunca sei cadê. E não tenho nenhum negócio, não tenho aquelas canetinhas coloridas que eu acho Coloridas, lindo, mas eu O compro, Nanini. mas não uso. É. Eu fico com vergonha disso. Agora todo mundo vai Mas fazer. eu Por acho que que eu tô falando isso mas aqui, é um gente? processo. Você é uma autocombustão de criatividade. Tipo, Sim. não é. Anota isso aí pra mim em algum lugar, pra depois eu Anota usar. no seu caderno, Eu de não DKD. tenho ele, gente. Eu Não, eu acho que tenho. você, a sua criatividade, ela surge de você, sabe? E é esse negócio de processo. Tipo, a fada eu do acho chiquérrimo, dente. acho Eu lindo. também acho. Ah, eu Se você também acho. olhar Chico e Caetano, você vê que são processos Tipo, a minha impressão é que são processos totalmente diferentes. E, inclusive, por isso saem obras diferentes. Totalmente, sabe? Tipo assim, você vê que um é mais, tipo, vem uma coisa visceral e outra é mais racional. E eu acho os dois gênios. Não sei se tem. Tem um jeito certo Tem aqueles de ser dois, criativo. atores do. Como é o nome? Do Succession. Que tem um que é tipo de método, fica no personagem o tempo inteiro. Sabe? Faz tudo o personagem, fala o nome dele e sente tudo, se prepara. E tem o outro que é. Os dois são brilhantes, que vem do teatro, não vem do método de ficar assim. E quando tem eles, um faz alguma coisa, tipo, corre pra sentir, e aí faz a cena, o outro comenta: por que você só não fez? Que tá abafando. É tipo, cada um vai ter seu jeito de fazer bem, né? Ótimo. Os dois são ótimos. Aí o outro: por que você só não fez? Aí fez igualzinho, assim, cada um chegou de um jeito. E o cara correu, que eu seria cara o saiu que ia fazer correndo. só na hora. Cada um tem o seu caminho. É. E eu aposto que o que falou, por que você não fez assim? Se ele fizesse uma coisa de método, ele ia Não se ia. sentir tão ridículo que ia ficar super falso. Ele ia fazer. E o outro também. Ele ia conseguir dar fala, ele ia ficar assim: vai, cara, se eu conseguir. Tipo, eu acho que. Mas você não tinha falou ainda, contado. você tá fugindo. Ah, O processo de criação, você acha criatividade sim. pra criar? Tipo, você cria sozinha, você trabalha com outras Eu pessoas, crio né? Também, sozinha. tipo, depois. Os 2 primeiros discos foi sozinha, tipo, trancada no quarto, etc, etc. Mostrando pra mãe. Mostrando pra mãe. Eu tenho curtido muito agora explorar com o Lucas, por exemplo, que produziu comigo o Tem Concerto, explorar um lado que eu não tinha tanto essa pira do arranjo, do som, e aí entrar na coisa da harmonia. Tipo, produção musical, né? Eu tocava os mesmos acordes que eu sabia, que não sei o quê, e criava em cima, como se fosse uma bandeja pra eu inventar as letras e tal. Eu sempre gostei de fazer melodia, mas então eu comecei a curtir esse processo de, tipo, criar em cima de um arranjo, de uma batida. Mas eu gosto muito, eu acho que às vezes geralmente me vem uma ideia, e muitas vezes é uma ideia ruim, que depois eu mudo tanto ela que ela nem é mais ela. Amei. Tipo, você tem uma ideia de uma parada, fala assim, a música é sobre isso. E aí você vai falando, então vou botar mais isso, vou botar mais isso. Daqui a pouco você fala assim, não precisa disso. Como inspiração. Inspiração é muito Que é o assim tijolinho também que que você falou você do escuta exemplo. uma coisa e fala assim, inspirou. Aí faz uma coisa que um pouco parece, aí depois muda um pouco, daqui a pouco não tem nada a ver. Mas aí você usa muito, tipo, quando tá compondo, ou no processo de fazer o disco, você ouve muita música ou te atrapalha? Eu acho que é muito bom ouvir, não no momento. É isso que eu perguntei, no momento. Não, Não no fica. momento não. Mas quando eu tô no processo, eu até, às vezes, não. Às vezes me atrapalha ouvir música, porque Você eu quer fico copiar? com muita inveja. Muita inveja da pessoa, e eu fico, por que eu não sou assim? Por que eu não fiz essa música? Então, mas quando eu consigo passar desse sentimento egóico, inclusive, tipo, narcísico, sei lá o quê, quando eu consigo passar disso e ouvir, é muito bom. Porque no fundo, tipo, você não tem que ficar na inveja, sabe? Quando você consegue passar da inveja e te falar, que maneiro, como é que essa pessoa chegou nesse pensamento? Como é que eu posso chegar no meu? E isso ajuda muito, muito a ouvir.
Mas precisa de muita terapia. Eu sinto isso também. Não é? É. Antes de escrever alguma coisa, se eu ler alguma coisa de um autor que eu gosto muito, ou se eu ouvir uma música com letra, né? No caso, que tenha uma poesia, me ajuda muito. Me abre muitos canais. E eu fico doida pra saber de atriz, Pois porque... Bela tem uma história boa de improviso. Não, eu gosto muito de improvisar, né? Como eu falei. E eu fiz agora uma série, que é o Sessão de Terapia, que não sei quando vai ao ar isso. Se já estreou, assista. Se não estreou, assistam. Quando estrear. Assistam de todo jeito. Tô louca Que é pra o ver. Sessão de Terapia. E o Celto, ele tem um método muito específico de dirigir, que para alguns atores pode funcionar, para outros não, e que demanda você ter certa criatividade nesse lugar, né? Que é, você tem o texto dos roteiristas que escrevem maravilhosos, mas ele quer que disso você crie muito. Então, e a minha personagem ela era muito acelerada, falava muito. E aí ele pedia, tipo, agora você vai descrever o colega de trabalho inteiro, o que vocês fizeram no dia. Então, você tem que estar muito com a personagem definida, né? Pra você ir improvisando. E às vezes ele deixava horas. Aí no meio, enquanto você tá falando, ele falava, agora faz de um outro jeito, assim. E você ia fazendo. E ele é muito doido, porque ele é o terapeuta, né? De sessão de terapia. Ele é o diretor. E quando ele tá dirigindo, ele tá vestido de Celta, dando texto, vendo no vídeo assiste. Você tem que estar na criatividade também, de que você tá ali trocando com um terapeuta que tá atrás de 700 coisas. Mas que funciona muito, assim, eu amei. Só que aí teve um dia que ele foi muito frustrante, porque tudo que eu tava improvisando, ele falou assim, tá ótimo, e ria. Isso foi muito bom. Aí teve um dia que ele falou, descreve o date que ela teve. Aí eu tava indo, ele assim, eu falando, vi que nada. Ele, não, tentar de novo? Aí eu ia, não, eu falei assim, ferrou. Acabou pra mim. Aí eu quase falei assim, eu não tenho que improvisar nada, eu tenho que falar só o texto, assim, jogando eu nem tinha que estar improvisando isso aqui. Porque não tava vindo, né? Tipo, não tive ideia nenhuma boa. Mas acontece, E você né? tem que estar tendo no dia, na hora. Tipo a gente aqui, né? Tipo, Se a gente tiver ruim, Você improvisa de... Eu comecei no teatro. E no teatro, se você não souber improvisar, meu amor, porque assim, é ao vivo ali agora e coisas acontecem. Já pegou fogo num negócio, numa toalha, eu tava em cena e eu peguei uma jarra que tinha ali, apaguei o fogo com muita calma. Então assim, você tem que lidar com as coisas. E eu sou boa de improviso, sim, porque não sei se de improvisar, assim, improvisa aí, cria qualquer coisa aí. Não, mas eu sou boa de apagar fogo na hora que tá acontecendo. É a história da concentração. Eu fico muito presente. Eu tô ali, eu sei o que acontece em todo... Eu tenho uma visão periférica aguçada. Então, talvez... Deixa a criatividade só com espaço. Deixa a criatividade... Não, porque fica com espaço. Mas assim... Essa história de você estar atento, estar esperto, talvez seja uma das minhas maiores qualidades como atriz. Estar presente. De estar presente ali. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou estar ali como a minha personagem e vou resolver as coisas ali. Então, em cena, eu já fiz muito isso. Eu me descolo. Gente, esqueceu o texto e eu vou e falo. Eu não passo muito perrengue com isso. Sabe que eu senti uma coisa agora, pensando que nós somos pessoas assim, tem muita gente assim, porque eu tava pensando em criação de personagem, né? Que é muito legal você criar coisas que referências são muito boas por isso, né? Às vezes eu leio em livros personagens que agem de determinada forma, vejo filmes que têm escolhas específicas, pra gente não fazer sempre a mesma coisa, né? Tipo, dizem que realismo é a pessoa que é muito crível, mas às vezes a pessoa muito crível fala de um jeito muito doido, né? Muito absurdo, não vai só falar, tipo, oi, como você tá? Às vezes fala... Como você tá? Tipo, essa pessoa foi péssimo isso. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas entendeu? De fora do comum. E aí isso também tem referências artísticas, livros, filmes, mas nas pessoas também, né? Observar o outro. Porque eu acho que pessoas interessadas são pessoas mais interessantes, né? Em tipo, ouvir, querer saber. E a gente trabalha com isso, né? É a nossa matéria-prima. matéria são os sentimentos, são as pessoas, são as relações, Então, ouvir conversa na rua, né? Prestar atenção na mesa do lado. Tá disponível, né? Atento, curioso. Você tá curioso. A curiosidade é uma coisa incrível. Quando você perde a curiosidade das coisas, amor, pode ir embora. Pode fechar o paletó. Eu acho que essa coisa de depressão,
a minha sensação é de que quando você tá deprimido, a primeira coisa que você perde é a curiosidade. Tipo, porque não parece que nada vai ser bom. Então você, tipo, por que eu quero saber uma coisa que eu sei que não vai ser boa? E eu noto muito quando eu fico quando eu fico deprimida, a primeira coisa é que, tipo, alguma coisa acontece ali ou vai ter um negócio e eu não tenho vontade de ir lá ver, não tenho vontade de saber mais. E aí, assim, quando eu tô saindo da depressão, eu falo, e aí? Aí eu mesma noto que eu quero saber as coisas. Sim. Não sei se vocês têm isso também. Não, sinto muito. Quando você sai, né? Você tá mal, você quer sair e alguém quer te contar uma coisa, você não se interessa, mas também não se interessa em falar nada. Não é que você não interessa pela pessoa, é tipo, Você não se interessa por você. as Aí conversas ficam dificílimas, que eu não quero ouvir, também não quero falar, mas também não quero ficar sozinha. É muito complexo. Você não sabe porque você também começa a se sentir desinteressante. Você vai falar, Não é. também por que a pessoa vai querer ouvir o que eu vou falar? Nada de bom pra falar. Vai Tem perguntar nada tudo de bem, bom. eu vou dizer. Tem outra coisa que eu lembrei de um vídeo, do episódio do podcast do meu namorado, que falava sobre o tédio. Em dois aspectos. Um, que o tédio pode ser muitas vezes, a maioria das vezes pode vir de lugar de pessoas com privilégio de ter tempo livre, né? De, tipo, poder ficar com tédio. Mas tédio é um lugar de que o telefone tira muito isso, né? A gente consegue. Você é menos, você é mais contemplativa. Eu tenho que fazer um esforço ativo pra. Obrigada pelo contemplativo. Eu ia dizer, você é uma chapada. Mas você sempre. Não, eu sempre fui. Mesmo quando você não fumava, você ficou muitos anos sem fumar, você Muito, deitava, muito, olhava muito. o céu, Eu ficava parado. E até uma amiga minha falou com o filho dela, que o filho falou, quero jogar videogame, quero ver TV. E ela falou que não, que já tinha passado do tempo. E falou, mas eu vou fazer o quê? Ela falou, olhar pro teto no seu quarto. Que é tipo encarar um pouco o tédio, que daí vem ideias também, vem pensamento. Aham. Eu tento, porque eu sou muito ansiosa, é muito difícil. Eu tenho sempre um livro e tento não ser só o celular, que é um escape e uma bengala também pra ansiedade, né? Mas o tédio permite que os pensamentos venham também, né? A gente foge muito do tédio gente porque é foge. angustiante. É verdade. A gente que pode ter, né, pra dizer que às vezes você tá exausto, chegou do trabalho, já voltando num ônibus lotado, não é exatamente um tédio, né? Um momento que você fica livre, mas Eu acho que essa coisa de ter ideia no chuveiro não é só um exemplo, assim, que as pessoas. meio isso. É porque você trabalhou, aí conseguiu, não conseguiu, não. Aí parou, foi tomar banho. Aí você se despreocupou daquilo, veio. seria tipo um tédio, você não tá Você fazendo tava- nada. Abriu o espaço, né? Você voltou. Cara, uma coisa que eu fiz, que não fui eu que fiz, né? Mas de certa forma assim, eu deixei meu celular cair no chão. E. Pelo menos não foi ela, pelo menos não foi ela inteira. Exatamente, geralmente sou eu inteira. Aí eu deixei ele cair no chão. E aí ele ficou. Isso já faz um tempo. E aí ele ficou piscando verde. Tipo, ele ficava assim, a tela dele ficou muito ruim. E eu vou deixando, eu convivo bem com desconforto. Então eu fui deixando. Também fiquei com pirangagem de comprar outro, nananã. E aí eu fui vendo, tava tão desagradável que eu só comecei a usar o celular para as coisas extremamente importantes. E aí eu falei, não vou consertar. E aí as pessoas, tipo assim, eu tirava o negócio, ficava um estrobo na minha cara. E aí as pessoas, você, não. Cara, mas eu acho que eu Maravilhoso. nunca fui tão feliz. E aí, só que em algum momento eu Você comecei precisa. A piscar. Eu tava tão feliz, tá, Clarissa? eu vou ficar com isso pra sempre. Aí não valia sabe, ficar. Então, eu não boto o celular pra carregar no meu quarto. Se eu quiser ver o celular, eu vou ter que levantar. Mas eu também esqueço o celular, viajar sem celular. Eu quase Você não é muito celular. dependente do celular. Eu nem. Cara, Sou mais dependente do celular é o buraco online, né? Não, gamão. Eu Gamão. jogo gamão. Gente, pessoas que jogam gamão, por favor, deixem um recadinho para mim. Eu amo jogar gamão, cara. Tem jogos que estimulam criatividade, né? Tipo, Dixit, né? Esses jogos de. E ver coisas, né? Acesso, você às vezes descobre todo um universo que você não tinha acesso e você começa a absorver coisas e você regurgita elas da sua forma, né? De certa forma. Sim. Essa coisa que você falou da matéria-prima. É de você consumir. Agora tem uma coisa, no meu caso, por exemplo, às vezes eu passo a tarde inteira, eu tô escrevendo uma série. Aí quando chega de noite, assim, aí vamos assistir uma série? Não vamos assistir uma série, não. Eu não aguento mais série, por favor. Eu passei a tarde inteira pensando em série, E outras vezes não, assim,
eu preciso ver uma série. Desconectar da outra que você tá escrevendo. Não, Pra poder dizer, pra trabalhar, né? pra trabalhar, pra Olha, ver uma coisa boa. Você consegue desconectar? Talvez você não consiga, né? Ver uma É série e não muito desconecta difícil. pensando, esse gancho é bom. É, Esse daí é bom. exatamente. Uma cena mais longa é bom. Não funciona. E aí as pessoas dizem, um roteirista diz, pô, tem que ver não sei o que, tal série. Pra trabalhar, né? Essa coisa que a Dida tá falando de que criatividade é trabalho, mas e criatividade é muito. Tava pensando nisso. Acho que é muito importante dizer que eu acho que se eu não tivesse nascido e convivido com uma mãe e com meu pai também, eu não sei se eu seria, se eu estaria fazendo o que eu tô fazendo. Existe uma coisa e que é muito louco de ver em algumas pessoas, que é pessoas que no meio do deserto brota um negócio. Você fala, essa pessoa não teve acesso a, sabe, tipo, a livros ou a filmes ou não sei o quê, e os pais fazem outra coisa, e não sei o quê. E aí você vê como que borbulhou essa pessoa, sabe? Então eu acho, é muito… Aí são gênios, Isso, a gente teve dá estudado, muito, né? dá muito gosto de ver, sabe? Porque, tipo, eu comboio, não. Eu acho que eu faço muitas coisas diferentes da minha mãe. Não é que a gente faz igual. Mas teve óbvio, um ambiente dá que, pra, né? Que facilitou isso. Proporcionaram, sem Facilitou, dúvida, né? Mas Mas quando pode você surgir, a nasce criatividade poesia, né? lindo. Você do nada, você vê uma criatura. Não quando você precisa lê só umas ter coisas, referência e tudo mais, né? Mas acho que aí é ajuda uma muito você sensibilidade, buscar. acho que especial. Que ela, tipo, do agreste, que vinga, mesmo no terreno mais arenoso, nasce a flor do mandatário. Aí é gênio, né? Eu acho que… A gente aqui… Acho que não é nem… não é nem… Eu acho que é a sensibilidade, a necessidade. A gente é muito Nepo Baby. Eu sou muito Nepo Baby. Mamãe fez assim, Val, na cana, entendeu? Aí eu passei. Tudo bem, tô andando com as minhas pernas, mas não tinha mais cana. A minha mãe não tinha ninguém de artista, né? Isso foi o olhar da minha mãe. Ela percebeu muito nova isso em mim e ela me colocou no tablado, novinha. E olha que coisa louca. Ela me colocou no tablado, eu fiz 1 mês e ela morreu e nunca mais ninguém me levou lá. E eu parei de fazer teatro. Então o teatro virou para mim uma coisa também que eu fui retomar depois, mas teve isso. Ela tinha muitos filhos e ela olhou e eu fui a única que ela foi botar no teatro. A mãe é foda, né? Teve esse olhar. Mãe… Meu pai também, era cidade, Tiúma, interior. 13 filhos. Ele era o 12º. E família de usina. o pai dele era médico. A mãe dele era dona de casa e ele é um gênio. Ele é um gênio no que ele faz. Ele dali brotou uma coisa. Ele trabalha muito, é muito lindo o trabalho dele. É genial. Não ia pra escola, né? Aprendeu. Ele não ia pra escola. Não foi pra escola. Não. Ele, tipo, não… Aí deveria não, porque não… Não, porque não foi. Ele aprendeu com uma freira, tipo, da cidade. Dessa usina onde o pai dele era médico e, enfim, tinha umas freiras. Isso era onde? Tiúma. Que é? Zona da Mata de Pernambuco. Pernambuco, a Zona da Mata. Vocês que são atrizes também… Eu também sou atriz. Mas vocês… Eu falei, gente, por que ela tá assistindo? Mas vocês que são atrizes, tem uma coisa que queria saber de vocês, que é… Por exemplo, tem um personagem escrito. Aí vocês vão fazer de um jeito, mas… a outra pessoa vai fazer de o mesmo texto. Então, é a prova que tem muita criatividade. Tipo assim, de repente você vai fazer um teste, e aí você vai ver o personagem, não, você perdeu. Aí vai ver o personagem e fala assim, eita, eu fiz totalmente diferente. Diferente disso. Vocês já passaram por isso muito? Então, eu acho muito maneiro as pessoas que criam tipos. Eu não faço muito isso, não. Porque eu morro de medo de ficar caricata. Porque você fala assim, gente, isso não existe. Como é que essa pessoa tá fazendo essa personagem? Existe, gente. Tem tanta coisa esquisita que você vê na rua e é real. Fazendo uns olhares, pessoa que olha pra você, que te toca, que faz um negócio, uma cara… Isso existe, mas é mais difícil de você acreditar nisso quando você tá fazendo uma personagem, né? Você fala, meu Deus, vai ficar desse jeito? Tem gente que tem muita facilidade física, né? De você fisicamente, você olha pro outro, você já…
imagina como é que é, bota o ombro pra frente, o peito pra trás, não sei o que, e faz. E isso tem fundamento, porque, né, ainda mais terapia, que trabalha muito com o corpo, você fala, a pessoa que tem aquela leitura corporal, que você olha e fala, essa pessoa é tímida, quando tem… Sim. E eu acho que isso você pode utilizar quando você vai criar uma personagem. Eu não sei se era disso que você estava falando. Eu falei, a pergunta da Clarice era Não, isso? era totalmente isso. Era de você trazer coisas criativas. Mas a partir de uma inspiração Tipo, porque na real, externa de alguém. Tipo assim, atriz… Cara, é muito criativo você ter essas ideias de criar um tipo e a criatividade corporal, né? Também. Muito. É. Mas preparação corporal é muito bom por isso também. Porque às vezes eu tô muito acostumada a falar assim. Tem gente que… Eu nem sei fazer. Falam de outro jeito, né? Fala tipo, assim. fala assim. Não, mas tipo, não falo usando a mão, eu falo usando a mão mais calma, né? Que não é um jeito. Mas é aquela coisa de observar, né? A gente observar e ter. Tem a coisa de fazer com verdade. Tipo assim, essa coisa, vai ficar caricato. Às vezes, a pessoa fazendo naturalista fica caricato. Eu sei porque eu já fiz assim. Meu trauma da novela, que eu olhava e falava assim, isso não é de verdade. Não tô fazendo. É porque a gente é meio caricata na vida, com né? verdade, eu acho que tipo, a pessoa pode fazer, sabe, um tipo com verdade. Exatamente. Você fala assim, essa pessoa existe. Então vamos ver se existem pessoas criativas que chegaram até aqui. Será? A gente vai responder o comentário mais criativo, o concurso de comentário mais criativo. Eles podiam fazer uma história com a girafa roxa de cabeça cada pra baixo. Faz uma história. O que ela está fazendo? O que ela diria? Faz a girafa roxa de cabeça para baixo. O que Escreva vocês o acham? livro da girafa roxa. Ou faça uma Por que ela tá de cabeça pra baixo? E porque ela é roxa? Porque ela é roxa. Vanessa, eu conto com você escrevendo aí o que você faria com a sua girafa de cabeça. Você vai escrever? Você vai ter que comentar. Eu vou querer ver seu então nome. é isso aí. Não tinha? A história mais criativa vai ganhar. Vai ganhar uma ajuda. Os prêmios Nick. Vai ser tudo isso. Nossa, E a sua girafa? E a gente vai contar aqui. A gente vai comentar lá. Eu sou um animal de poder, afinal? A girafa roxa de cabeça pra contou? baixo. Contei. Você contou? Contei.